Olá, olá, em ritmo, Altamiro Borges já está aqui também, em ritmo de carnaval do bloco Será que vai ser preso? Esse é o bloco que vai estar na rua. Sou Anderson Moraes aqui no Domingo da Fórum, é um prazer falar com vocês. E aqui hoje a gente vai falar justamente isso, os caminhos depois dessa busca e apreensões que começa desde o caso da ABIN. Daí vai na casa de Jair Messias Bolsonaro, que sai de madrugada para pescar, enquanto a Polícia Federal vai buscar passaporte e computador. Aí a gente chega nos desdobramentos de ontem da Polícia Federal. Há quem diga, Altamiro Borges, muito bem-vindo de novo, que é o Corinthians perdeu o Xandão, fala assim, eu vou descontar em alguém. Seja bem-vindo, querida. Ele estava, inclusive, no estádio lá no jogo, na penúltima isso. derrota do Corinthians. O Corinthians só está apanhando, ele estava lá no Itaquerão. Isso. Eu não gostaria que o time caísse, mas há quem diga que se cair, então o Bolsonaro é preso no outro dia. Xandão vai ficar bravo. É isso, é assim que eu falei assim, cada derrota, e conforme foi perdendo, eu falei assim, quer saber alguém, eu tenho que descontar. Seja bem-vindo, Miro. Valeu, Anderson. Obrigadão pelo convite. Luciane, prazerzão em te conhecer. Parabéns aí pelo trabalho que você está me relatando como deputada. Parabéns em defesa da educação. Então, Anderson, vai ser preso ou não vai ser preso? Eu acho que cada vez o cerco vai se apertando mais, né? Então, acúmulo de denúncia tem de monte, né? Já tinha denúncia dele, denúncias violentíssimas dele, o papel genocida na pandemia da Covid, responsável por centenas de milhares de mortes no Brasil. Já tem denúncias contra ele das várias tentativas de golpe, utilizando o 7 de setembro, dia da independência, para pregar golpe. Já tinha motivo para ele estar preso com as joias, já tinha motivo das rachadinhas no passado. Só que ele evoluiu. Das rachadinhas do baixo clero, ele passou a traficar joias das Arábias. Já tinha motivo para estar preso. Então, já tinha motivo para até falsificação de cartão de vacinação, já tinha motivo para ser preso há muito tempo. Eu acho que agora, no caso da postura fascista dele, da negação da democracia, de tentar instituir um regime totalmente autoritário no Brasil, agora as coisas aceleraram. Né? Né? Então, ele vivia negando que nunca tinha participado de nada do golpe, que ele ficava nas 4 linhas da Constituição. Esses vídeos que vazaram, esse vídeo, inclusive, que vazou hoje, esses vídeos que vazaram, que tem como base as delações premiadas do Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordem, era o faz-tudo dele. Né? Agora vem, inclusive, o dado que era ele que fazia o orçamento para garantir a presença dos golpistas em acampamentos, né? Para garantir aquelas incubadoras de terroristas em quartéis. Era ele que fazia levantamento de grana. Não, 100 mil reais para o Rio de Janeiro para trazer gente. Era ele que fazia isso, era o Mauro Cid. Esse Mauro Cid delatou. E a delação agora está ficando evidente. O envolvimento direto do Jair Bolsonaro. Né? Tem também o trabalho feito pelo hacker, né? O famoso hacker de Araraquara, também tem os dados dele. Então, não é só com base em delação premiada. Agora, você está com vários fatos que comprovam. Para brincar aqui, o Leonardo Sakamoto ontem usou a expressão, agora não tem como esconder, encontrar o batom na cueca do Bolsonaro. É o batom na cueca. Não tem jeito. Ele foi o grande organizador do golpe. Então, você teve os bagrinhos, que foram para lá no 8 de janeiro de 2023, os otários, os patriotários que foram para lá, bancados, agora se sabe, com muita grana. Né? Você tem a turma que incitou o golpe, vários deputados, vários lobistas da fé em templos. Você tem a turma que financiou o golpe, vários agrotrogloditas, ruralistas, vários empresários. E agora você tem um núcleo político. Você tem, inclusive, um organograma de como funcionava esse núcleo político, a sua área de desinformação, a sua área de articulação, de convencimento de outros militares. Né? Então, está lá o núcleo. Esse núcleo tem vários militares. Finalmente, nada como um bom carnaval, finalmente chegou os seus militares, aos oficiais, aos generais, são 5 generais que foram visitados ontem, 5 generais, né?
e vários tenentes-coronéis, vários alta patente. Então, esse é um núcleo organizador do golpe. E o chefão, o líder da ORCRIM, da organização criminosa, como disse o Xandão, o líder da ORCRIM é Jair Messias Bolsonaro. Então, agora acabou, não tem mais. Então, agora fica a questão do time. Quando ele vai ser preso? Quando ele vai ser preso? É evidente que essa operação de ontem, ela permite pescar muita coisa. Você vê, mais dois computadores do Anderson foram apreendidos, vários celulares foram apreendidos. Então, muitos dados vão aparecer agora. Você tem 4 que foram presos, mais o Valdemar, o presidente do partido de aluguel do Bolsonaro, né, o Valdemar Costa Neto, preso. Né? Então, 5. Alguns desses caras podem topar outra delação premiada. Ou seja, eu acho que o que está se fazendo é fechando o cerco para quando você ir para o Supremo, isso virar um inquérito, né? Virar ele ser formalmente investigado, ser formalmente processado, né? Você dê tempo dele se justificar, porque é a justiça, então ele tem que explicar o que foi feito, né? Para poder levá-lo à cadeia. Então, a impressão que eu tenho, Anderson, é que é isso. Né? Não sei como o Luciane acha, né? Mas a impressão que eu tenho é isso, é que o cerco vai se fechando contra Jair Bolsonaro, né? E vai se fechando contra outras figuras que tiveram um papel decisivo nessa organização criminosa, nessa ORCRIM, inclusive vários milicos de alta patente. É um capítulo de uma série que parece que não tem fim, né? Lembra do filme A História Sem Fim? Agora já não pode fazer busca na casa de ninguém, partido de ninguém, porque lá no PL lá do Valdemar foi-se fazer uma busca lá, se achou arma em nome dele, quer dizer, arma que já está vencida em nome do filho, e eles têm também uma coisa, viu, deputada, com ouro. Agora achou pepita de ouro. No MEC, no governo Bolsonaro teve ouro, agora teve ouro de novo. Vou apresentar aqui a nossa querida deputada, ela é deputada federal pelo PSOL de São Paulo, professora e supervisora escolar concursada na Rede Municipal de São Paulo, então sabe tudo sobre educação, porque, como ela mesmo diz, estava no chão ali, sabe, e convive com os desmandos, como ela estava dizendo aqui em off, da cidade de São Paulo, com esse novo governo. Novo não, né? Eu falo que esses não são novos, eles estão aí desde sempre, só muda os nomes, né? E é um prazer tê-la aqui novamente, é uma figura que eu tenho muito carinho e respeito. Seja mega bem-vinda. Obrigada, Anderson. Boa tarde, né? Ou bom dia, não sei quando que as pessoas vão estar assistindo. Prazer estar aqui em diálogo com você, com o Altamiro também, discutindo um tema que é um fato histórico. A gente está vivendo essa nova fase dessa operação da Polícia Federal, ela traz para o nosso país, para a nossa história muito recente, democrática, um fato histórico. É a primeira vez, desde que a gente iniciou a República no século passado, que a gente tem generais, temos altas patentes do Exército sendo investigadas. Assim, isso é muito importante, porque a gente inicia a nossa história enquanto república com um golpe de um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca. O século passado a gente viveu vários golpes, todos eles com a participação dos militares e também dos empresários. Então, a gente vive um fato importante. Então, uma alegria, um prazer poder estar nesse diálogo aqui com vocês. Trouxe um tema muito importante, viu, deputadas? O Brasil é extremamente conservador, a gente já fala, e militarizado, né? A gente anda nas ruas, é nome de marechal. Temos um bairro na Baixada Fluminense chamado Duque de Caxias. Então, a militarização está em todos os lugares. E eu queria tocar sobre esse ponto, essa pergunta aqui de 1 milhão, que eu falei que eu queria ouvir do Miro, mas eu quero ouvir da deputada também, para a história. Qual vai ser o papel? Porque assim, 64, teve o golpe.
há pessoas que dizem que aquilo não foi um golpe, que foi uma forma de pacificação, de não deixar o comunismo entrar no Brasil, tudo que a gente já sabe. E colou. Né? Você pega hoje pessoas que falam foi importantíssima a intervenção militar naquele momento. Vai colar qual história? Ou não tem como colar história nesse momento mais? Do Exército Brasileiro. Para a gente pensar daqui 20 anos para a professora, para os alunos, quando forem ensinarem história ou qualquer matéria que vá falar do Brasil, como que vai ser o papel do Exército? Vai ter como falar assim, não foi bem assim, foi um revanchismo. O Lula nem aqui tá. O Lula, acho que foi super esperto. Ele já pegou e falou, quer saber? Vou fazer minhas coisas, vou lá para o outro lado do planeta, vou trabalhar e deixa a Polícia Federal aí se virar com isso. Como que vai ficar, deputado? Ih, a deputada caiu. Mirou. Ah, tá vendo? Era para você mesmo, é o destino. Eu quero ouvir. Eu quero te ouvir, Mirão. Como que vai ficar para a história? Quando a deputada chegar e dela, a gente ouve ela. Como que vai ficar para a história esse papel do Exército Brasileiro? Não, legal. Estava querendo ouvir a opinião da Luciane. Tem conhecimento de história, seria interessante observar. É isso, uma marca da democracia brasileira é uma democracia muito frágil. Né? E uma marca foi sempre essa presença dos militares com muita força. Né? E o militar tem arma. Quem tem arma não pode ter tanta força assim. Sempre tiveram muita força. Né? E na história sempre atacaram, sabotaram a democracia brasileira. Na história. Né? Então, você pega ação contra Getúlio Vargas, ação contra Juscelino Kubitschek, golpe de 64 contra Jango. Né? Sempre sabotaram a democracia brasileira. E eles se consideram sumidades, né? Muito da mentalidade do positivismo, do ordem e progresso. Eles se consideram acima dos seres humanos comuns, vivem entre eles, né? Clube militar, festas militares, bairros militares, vivem entre eles e se acham, foram adquirindo essa noção de que eles teriam o papel dos moderadores. Então, você tem 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e os militares seriam os moderadores. Eles teriam o papel de moderar. Não sei de onde eles tiraram isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas eles aqui, né, e em outros países com história de autoritarismo, né, os militares têm essa compreensão de serem moderadores. Na verdade, se constituem enquanto um partido militar, né, um partido militar que age, aquele alto comando, né, se reúne toda semana, são 17 pessoas, né? Se acha, é uma cúpula militar, é uma direção, né? É uma direção política da ação dos milicos. Né? E já cometeram um monte de absurdos na história do Brasil. O golpe de 64 foi esse. Sempre vem com um argumento para enganar trouxa. O argumento de combate à corrupção na época do Getúlio, o argumento de combate também à corrupção na época do Juscelino, o argumento de combate à República Sindicalista do João Goulart, ao comunismo. Né? Isso tinha muito a ver com o clima de Guerra Fria, eram os militares sendo tutelados pelos Estados Unidos. Né? Tinha muito a ver com o clima de Guerra Fria, o temor de que o Brasil se transformasse numa Cuba. Tinha tido a Revolução Cubana na ilha, né? Tinha tido a Revolução em 59. Então, essa foi a desculpa aplicada. Qual foi, de fato, o que os militares fizeram durante a ditadura? Os militares endividaram o Brasil, transformaram o Brasil totalmente dependentes, né? Totalmente dependentes do Fundo Monetário Internacional, endividaram o país. Os militares fizeram explodir a inflação no país. Os militares, num primeiro momento, teve o tal do milagre econômico, na sequência foi uma crise profunda de geração de desemprego, queda de renda. No golpe, retirada de vários direitos dos trabalhadores, inclusive da estabilidade no emprego. E os militares se afundaram em corrupção. É que não podia se falar em corrupção. Quem falava era preso, torturado, ia para o pau de arara e morto. Mas se sabe que era cheio de corrupção na época da ditadura militar, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Angra dos Reis, era um monte de corrupção. Milico enricou muito nesse período, né, esses alto-oficiais. Esses milicos desgastados com o fim do regime militar que caiu por causa da crise econômica, por causa da inflação, por causa da dependência externa, Fundo Monetário Internacional, esses milicos ficaram 30 anos na caserna, se esconderam. A popularidade deles estava lá para baixo. Eu ia usar uma expressão dura aqui, mas não vou usar, não. Estava bem suja a popularidade dos milicos. Né?
eles ficaram na caserna, escondidinhos, mas se preparando, porque o DNA autoritário, essa ideia de força moderadora, de partido militar, nunca perderam. Ficaram preparando voltar ao poder. Encontraram um candidato que expressa essa onda conservadora no mundo, né, que foi o Bolsonaro. Né? Foi o Bolsonaro, que era um cara do baixo clero, um cara totalmente desqualificado, um cara das rachadinhas, como ele mesmo disse nesse vídeo que vazou hoje, né? Era um cara satanizado por todo mundo, né? Os milicos encontraram nele. Tanto é que a candidatura dele foi lançada na Academia dos Agulhas Negras, na Academia, na ANAM. Foi lançada ali. O primeiro momento que se fala em campanha presidencial é na ANAM. Foram os militares que lançaram. Vários generais conspiradores, como aquele Vilas Boas, foram os caras que planejaram a chegada ao poder, aproveitando dessa circunstância do Bolsonaro. E chegando o Bolsonaro ao poder, o Bolsonaro militarizou o Estado brasileiro. Ou seja, os militares voltaram ao poder. Voltaram ao poder em vários cargos, você citou aí Ministério da Educação, Ministério da Saúde, vários cargos, né? Vários postos onde os militares ocuparam. Só que os militares se lambuzaram novamente, né? Daí você tem histórias malucas, né? Eles que falam tanto em ética, como que explica tanto dinheiro para salmão, picanha, uísque, né? Muitos anos, Viagra, pênis, né? Como que é? Prótese peniana, como que explica tudo isso? Né? Eu ia falar pênis artificial, não, é prótese peniana. Como que explica tudo isso, né? Para os militares? Né? E várias denúncias, por exemplo, da República dos Coronéis no Ministério da Saúde, gravíssima. Né? Então, os militares se envolveram totalmente no processo golpista. Eles falavam, né, tentavam passar a ideia de que nós não estávamos metidos nisso, mas os militares estavam diretamente envolvidos no processo golpista. Não é para menos que transformar. Se você tentar se aproximar de um quartel para fazer um acampamento, você é expulso a tapa na hora. Eles transformaram os quartéis, como disse o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, transformaram os quartéis em incubadoras de terroristas. Incubadoras de terroristas. Na preparação do golpe. E agora vem todos esses dados. É impressionante. Vazamento do Braga Neto, chamando outro general de cagão porque não aderiu ao golpe. Vazamento do general Heleno. É preciso virar a mesa. Nós temos que ir atrás mesmo de instituições e de pessoas. Esse general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, são 5 generais que foram visitados pela Polícia Federal. Finalmente, como disse o Luciano, finalmente chegou essa data. 5 generais sendo visitados pela Polícia Federal. E entre eles isso, Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, e foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro. General Heleno, que o próprio Bolsonaro chama de General Gagá, né? Esse que foi coordenador-chefe do CGI, do GSI, não é isso? Esse cara que mandava na BIM paralela, na Gestapo Tupiniquim, né? Essa turma que está metida, né? Na preparação do golpe. Eu espero que agora, sinceramente, Anderson, não acredito muito. Espero que a gente vá mais fundo nessa investigação dos militares e que esses militares sejam, de fato, punidos. Não tem explicação para o Braga Neto, para o general Heleno, para o almirante Garnier, para o Paulo, para o general que foi o outro ministro da Defesa, para esses generais estarem soltos. Os generais têm que estar presos, porque eles conspiraram abertamente contra a democracia, contra o Estado de Direito no Brasil. Em qualquer outro país sério do mundo, isso seria considerado um atentado à soberania do país e esses generais estariam presos por alta traição. Até nos Estados Unidos, que essa turma gosta tanto dos Estados Unidos, com o complexo de vira-lata, nos Estados Unidos esses generais estariam todos na cadeia. Alguns deles iriam até para Guantánamo. Então, espero, para que não se passe pano novamente. Se passou pano para os milicos do golpe de 64, da ditadura, da tortura, dos assassinatos. E eles continuaram achando que eram o poder moderador, que era um partido acima do bem e do mal. Continuaram. Então é preciso ir fundo. Mas eu não acredito muito nisso. Né? Isso precisaria de muito maior pressão da sociedade, né, para que fosse fundo.
Vem agora uma desculpa do seguinte, não, mas então vamos separar o joio do trigo. Não, tem os militares golpistas, né? Braga Neto, Heleno, Garnier, Almirante, tem esses militares golpistas, mas tem os militares que são legalistas. Menos. Não é bem isso, na minha opinião, pelo menos, na minha merreca de opinião. Se tivesse realmente militar legalista com poder, eles teriam denunciado a tentativa de golpe. Na verdade, eles abanaram. Eles achavam até que podia dar certo. O problema é que o golpe não tinha condições objetivas de se viabilizar. Ele não tinha a burguesia unificada em torno do golpe, ele tinha os agrotrogloditas apoiando, né? Ele tinha um setor, né, desse lumpen empresariado, né, tipo velho da van, o Hang, tipo o cara do Madeiro. Você tinha esse essa lumpen burguesia, o agrotroglodita, os barões do agronegócio apoiando, mas uma fatia do empresariado falava o seguinte, vai dar cocô esse negócio, tô fora. Tanto é que assinaram vários manifestos em defesa da democracia. Lembra-se deles, né? Aquele ato no Largo de São Francisco e tal. Você não tinha... O golpe de 64 teve que contar com a coesão da burguesia, da cloaca burguesa. O golpe de 64 teve que contar com o apoio de toda a mídia. E o golpe de 64 teve apoio internacional. Aqui você não tinha coesão da cloaca burguesa, ela estava dividida. Você não tinha apoio da mídia. Você estava falando agora há pouco o papel da Globo na denúncia, por exemplo, desse secretário privatista da educação em São Paulo, né? Você não tinha o apoio de toda a mídia, uma parte da mídia era contra o fascismo na política e o obscurantismo nos valores de Bolsonaro, concordava com o projeto econômico, mas discordava do fascismo, até porque era vítima, e discordava do obscurantismo, e você também não tinha apoio internacional, mesmo nos Estados Unidos, né? Pós-Trump, né? Você não tinha apoio internacional. Então, é por isso que esses militares... Então, eu não sou daqueles que acham, não, a democracia brasileira foi salva pelos militares. Espera aí, como assim? Mas se foram os militares que transformaram quartéis em incubadoras de terroristas, como que eles salvaram a democracia? Os militares, uma parte dos militares foi contra o golpe porque percebeu que aquilo ia dar zebra. Não tinha clima político, não tinha condições objetivas para um golpe. Por isso ficaram em cima do muro e agora, né, adotam essa posição mais legalista, expressa no Thomas, né, no novo comandante. Mas me parece isso. Eu espero estar totalmente equivocado, Anderson, mas gostaria que essa fosse realmente o momento histórico dos militares pagarem pelos crimes que cometem e de baixarem a bola. Eles não são papel moderador de nada, eles são servidores públicos. Servidores públicos, né? Recebem salário do povo brasileiro, né? Então, baixarem a bola, não são papel moderador de nada, não existe partido militar, não existe sequer ter um partido militar, registra, não fica fazendo conspiração, né, nas sombras, né, nas trevas, né? Então, mas vamos ver, acho muito importante, concordo com o Luciano, é um dado histórico. Finalmente teve o toque, toque, toque na Casa de Generais, finalmente. Deputada, e aí? Para a história, para ensinar para as crianças, enfim, como é que vai ser esse papel que está sendo posto aí, quase de forma lamentável, né? Porque há quem acredite que o Exército Brasileiro é importante para a soberania nacional. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo Estamos. bem? Porque para mim está travando e eu, inclusive, até caí da conexão. Peço desculpas. Estamos vendo e ouvindo, sim. Consegue? Estamos ouvindo, sim. Tá. Então, eu acredito. Então, pelo histórico do nosso país, né? Enfim, é a primeira vez que a gente começa a ter essa possibilidade real de justiça com relação aos crimes que esses militares que se envolveram nessa organização, que é uma máfia, que é uma milícia, que é um grupo criminoso que atuou dentro de várias instituições do nosso país. É a primeira vez que eles passam a ser, de fato, investigados, inclusive não por um tribunal militar,
e sim por um tribunal que é a nossa maior corte. Inclusive, Anderson, ontem mesmo eu acionei o tribunal, na verdade, o Ministério Público Militar, com relação ao senador Mourão, que usou suas redes sociais e também a sua prerrogativa de senador para incitar mais uma vez o golpe, para tentar causar uma comoção e chamar, enfim, forças para essa ideia do golpe. Então, a gente acionou ontem o Ministério Público, além de ter pedido para o Alexandre de Moraes, que está coordenando essa investigação, também peticionamos um STF para que ele seja investigado. Então, quando a gente pensa na educação, no nosso processo histórico, é muito importante a gente entender como se constroem as narrativas e, para a nossa construção da narrativa do povo, da população, que vem sido vítima de golpes e que resiste, que luta, é muito importante que essas pessoas sejam julgadas e punidas e responsabilizadas. Então, a gente vai atuar muito, já tem atuado, e eu acredito que todas as forças democráticas vão atuar para que seja investigado e punidos esses militares. Concordo que é muito difícil, concordo com a análise do Altamira, porque é difícil mesmo, porque nunca aconteceu, mas eu acredito que nós estamos num tempo de vir a ser. Paulo Freire falava isso, que o nosso tempo não é um tempo determinado. É um tempo que está condicionado no Brasil a muita exploração, ao racismo, ao machismo, ao classismo, mas que é um tempo de mudança, porque a gente pode pensar outras formas. Então, a gente vai lutar dentro dessa possibilidade de mudar essa história, porque realmente a nossa história ela vem sendo escrita dessa forma, por tentativas de golpes, com negação de direitos, com uma alienação, porque, Anderson, quando você diz assim, né? Você dizia antes de eu ter caído, né? Que existe uma disputa com relação ao legado da ditadura. E existe porque a gente não consegue uma escola pública de qualidade que faça o trabalho que ela tem que fazer, que fale da história do jeito que tem que ser falada. E vale lembrar que em 2016 a gente sofre um novo golpe e, junto com esse golpe político, a gente tem o golpe educacional, que é a farsa desse novo ensino médio, que vai justamente retirar essas disciplinas que podem e que nos ajudam a compreender a nossa história. Então, que toda vez que tem uma iniciativa, um avanço desse contra o nosso Estado democrático, há também uma consolidação, assim como houve também uma dificuldade enorme, e a gente ainda não conseguiu colocar em votação a regulação das plataformas digitais. E, mais uma vez, nesse processo, a gente vê que existia um gabinete do ódio que utilizava das redes sociais para fortalecer essa narrativa de que as urnas ou que as eleições são fraudulentas para justificar mais um golpe no nosso país. Achei muito pertinente, Miro, essa ideia de lembrar a questão de quem... Isso é muito importante para a própria história, de quem realmente luta contra o PL 2630. A gente está vendo aí o que é o PL 2630, né, Miro? A não regulamentação das plataformas e do tal vale tudo dentro do Twitter, OGX, Instagram, canal de YouTube. Olha aí, ó, institucionalmente a gente está vendo o que é não ter essa regulamentação. Não é verdade, Miro? Isso que a Luciane coloca é decisivo. Há uma necessidade.
Nós estamos vivendo um período, é isso, a internet, em um determinado momento, parecia o reino da liberdade. Só que a internet, na mão de grandes corporações, de big techs, ela se transformou num reino do perigo, né? Então, você tem disseminação de notícias falsas sobre a pandemia da Covid. Então, a própria OMS disse, não foi só a pandemia que matou, a desinformação, a difusão de mentiras nas redes digitais matou muita gente no mundo, né? Então, você tem isso. Você tem o papel dessas fake news, dessa desinformação, né, em chacinas, em mortes. Você tem o papel dessa desinformação, por exemplo, em grupos fechados de internet, inclusive, na violência nas escolas. Né? E você tem o papel dessa desinformação correndo solta, né, uma terra sem lei, né, que são as big techs, você tem no ataque à democracia. Então, é no ataque à democracia, o que significou no ataque à democracia na eleição do Trump e na tentativa de golpe nos Estados Unidos, né, na invasão do Capitólio, né, é o ataque à democracia em vários países. Você pega uma figura como esse Milei na Argentina, se elege muito com base em factoides de redes digitais. Uma figura como esse ditador, esse homem perigosíssimo de El Salvador, que está encarcerando a sociedade salvadorenha, é um homem da internet. Se elege também muito em função disso, da difusão de mentiras. E aqui também, um papel que teve, né? O gabinete do ódio, antes de virar oficial, na preparação da eleição do Bolsonaro, espalhando mentiras para a sociedade, né? E aí em redes digitais, em serviços de mensageria, tipo WhatsApp, tipo Telegram, né? O tiozão, a tiozona falando e você acreditando em mentiras, vai espalhando, né? Então, o papel que teve nisso e que teve agora, mais uma vez comprovado, essa última operação da PF mostra isso, mais uma vez comprovado, tanto é que tem alguns dos pivôs disso tinham a ver com o gabinete de ódio do Bolsonaro na tentativa de golpe, na preparação do golpe, tudo rolando por internet. Então, mais do que nunca, é urgente esse debate que está no mundo inteiro de regulação das plataformas digitais. Isso não tem nada a ver com censura, isso não tem nada a ver com fim de liberdade de expressão, né? Isso tem a ver, sim, com democracia, isso tem a ver com saúde pública, isso tem a ver, né, com uma sociedade mais sadia, né? Então, esse é o debate que está no mundo inteiro. Isso está sendo discutido na Europa, está sendo discutido na Suprema Corte dos Estados Unidos, em todos os lugares, e aqui no Brasil, infelizmente, essa discussão começou bem, né, com a elaboração da PL, a partir do Senado, né, aprovado no Senado, depois relatado na Câmara Federal pelo Orlando Silva, né, começou bem, mas, infelizmente, houve uma bateria para evitar que esse tema avançasse, né, na votação na Câmara, né? Conseguiu evitar a votação, né? Mesmo com urgência, conseguiu se retirar. Por quê? Porque as próprias big techs utilizaram suas plataformas para fazer campanha, ou seja, interferiram na soberania nacional, né? Elas utilizaram o Google, utilizou o Telegram, né? Utilizou o WhatsApp, utilizou a própria plataforma para atacar uma legislação nacional, ou seja, multinacionais, big techs, né? Gigantes da tecnologia, atacando a legislação. Você teve esse esgoto digital bolsonarista em plena campanha, porque ele não quer ser regulado de jeito nenhum, porque ele vive da mentira. A mentira é digital, a verdade é meio analógica. A mentira é digital, eles vivem da mentira, né? Mas isso é o que o Luciano diz. Mais do que nunca é preciso retomar esse debate, né? Porque está aí, está aprovado o papel nefasto que tem, né, essa desregulamentação, seja do ponto de vista da saúde pública, da saúde das nossas crianças e da saúde da democracia, em todas as áreas. Deu uma travadinha, mas... Voltou. Eu acho que essa questão da regulamentação das big techs, ela está diretamente ligada a tudo que a gente está vendo, e é muito grave. Eu acho que vocês dois deram parâmetros grandes para que a gente não continue permeando o que está acontecendo agora. Por exemplo,
O Miro é um cara da comunicação do Barão de Tararé, que fala de democratização de mídia do tempo que ainda se fazia comunicação na pedra lascada, nos primórdios da coisa. E é aquilo, né? A gente vai avisando durante o tempo, deputada, e as pessoas não vão se atentando ou não vão se atentando. Ou, aí eu vou falar aqui também que as prioridades, sabe, deputado, que me assustam muito no Brasil, às vezes elas se gastam energia com todo respeito. Eu acho que eu até brinco, viu, deputada, que depois de 6 anos de governo Temer-Bolsonaro, mais pandemia, as pessoas têm o direito de, se elas quiserem ficar plantando bananeiro, contando formiga, elas têm o direito. Só que é importante no país a gente ter prioridade e gastar energia no lugar certo. Não sou contra o reality show ou o futebol, eu sou torcedor do meu time, adoro, mas a gente está vivendo um momento muito delicado, que eu acho que a energia tinha que ser gasta em fazer essa pressão, por exemplo, para que o mesmo militares, a mesma farda que coloca um homem dentro de um camburão e asfixia ele, né, como a gente viu, o mesmo farda, né, que mata na favela, que invade a aldeia, é a farda que hoje está no centro dos piores momentos da história do país. Ainda tem outro caso que a gente ainda nem citou aqui, que eu acho que é de suma importância, que são os kids pretos. Isso é seríssimo. É um grupo especial dentro do Exército, que são pessoas que são utilizadas para momentos como esse, que é dar um golpe, ou, como está no relatório da Polícia Federal, seriam eles que prenderiam o Alexandre de Moraes. Isso é muito sério. Né? Então, eu acho que eu penso sempre, deputada, e eu queria ouvir você sobre esse lugar, eu acho que a gente está passando da hora por muito. Eu sei que o país é um país novo, né? Se você for comparar a China, enfim, mas a gente passou da hora dessa participação popular real, né? Desse foco real do nosso povo também. Eu faço essa crítica. Eu acho que a gente precisa. Não, a gente não pode mais votar na Luciene ou no Lula e esperar que vocês resolvam tudo. Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, porque a gente tem que ter um foco e as pessoas têm que sair do seu lugar para falar assim, gente, isso não é certo. Foi vendido no meu livro de história que eles são os defensores das fronteiras, que eles estão aqui para contribuir para que o país não sofra um golpe ou que não invada o nosso país, e eles estão no centro desde a época como o Miro falou, mano. Eles podem justificar primeiro que é o seguinte, tá? Eu não sei, eu não estou levantando o falso testemunho, nem é a questão, mas eu nunca vi materializado isso tudo que foi comprado. A gente ouviu falar. Tá? Eu não sei se vocês viram, vocês podem falar. Eu nunca vi as caixas lá de carne, de prótese ou de leite condensado. Ficou outra coisa que é a esquerda. A gente fica muitas vezes no oba-oba do meme e esquece de aprofundar e ir pesquisar. Tipo, ir lá bater e falar assim, eu posso ver as caixas de leite condensado? Porque se sair o pagamento, eu tenho que ver o produto. Porque isso não é do nosso... Não é o pagamento. Esse dinheiro sai da onde? Saiu do povo, então o povo tem o direito de saber e ver a foto, pelo menos, daquilo que eles compraram. Queria ouvir você, Luciano, e o Miro sobre isso. Depois eu queria fazer uma pergunta sobre o partido envolvido nesse escândalo. Eu queria ouvir você sobre essa questão de participação pessoal. Miro, você quer falar uma coisa antes da deputada? Não, como eu te disse, Anderson, eu tenho uma reunião agora que tem a ver com o Prêmio Audálio Dantas. O povo está me esperando, acabou de me ligar aqui. Eu vou ter que sair correndo para essa reunião. Eu acho absurdo, Miro. Eu acho absurdo. Acho que você tinha que ficar mais um pouco. Virou um grande... É isso, quem manda ser bom? Fica sendo... Eu tinha falado com o Anderson desse negócio. Eu sei. Nós organizamos pelo Barão de Tararé, mas principalmente quem organiza é o Boré, do Sérgio Gomes, grande jornalista, organiza um prêmio chamado Prêmio Audálio Dantas, que é dado exatamente para quem defende direitos humanos, né? Para quem luta contra o racismo, a homofobia, o machismo e tal. E nós estamos fechando, então temos uma reunião agora, né, para tentar fechar os detalhes dessa premiação. Por isso que eu vou ter que sair correndo, mas juro que depois eu volto para te assistir.
Beleza? Tá certo. Não estava comigo, não. Tá bom. Beleza, Obrigado, Anderson? Miro. Obrigado por tudo, boa reunião. Beijão, Obrigada, bom Miro. trabalho aí. Prazerzão em conhecê-la, viu, Luciane? Bom trabalho, tá? Prazer, Miro. Abração. Tchau, tchau. Até, querido. Anderson, você tocou no ponto central. A gente não vai avançar no nosso país sem a participação massiva de toda a população na tomada de decisão das políticas públicas, do orçamento público. A gente precisa e é urgente de que a gente estimule a participação, que a gente tenha uma educação pública voltada para isso, que a gente tenha as outras instituições, as mídias sociais alternativas, como é o caso do seu programa, fazendo esses debates. Isso tudo é fundamental, mas eu quero aqui fazer uma questão de, assim, um recorte histórico. Né? O Brasil, o nosso povo, né? O nosso país, a nossa gente, né? A gente, em 1500, acontece a nossa primeira grande invasão. Isso daqui foi dividido em capitanias hereditárias. Isso se perdurou até quase no final do século XIX. Então, só no final de 1889 que a gente tem a nossa primeira república e através de um golpe, né, do Marechal Deodoro. E a partir daí a gente entra no século XX, que tem uma sucessão de golpes militares também, e no meio disso tudo a gente tem poucas políticas públicas que garantam direitos fundamentais no nosso país, sobretudo para as pessoas pobres, sobretudo para toda a população negra, sobretudo para os indígenas e para as mulheres. E ainda assim, eu olhando para a nossa história e olhando tudo que a gente, não essa outra gente da elite político, militar, econômica, mas que a gente construiu, e o pouco que a gente tem foi construído com muita luta e com muita organização. Né? A gente tem aí a revolta dos malês, a gente tem todos os quilombos resistindo, a gente tem todas as aldeias se articulando, a gente tem todo o povo da periferia se organizando, e é óbvio que a gente está contra essa maré dessa pequena elite da Casa Grande que insiste em mandar no nosso país, desde sempre. Então, eu acho que a gente tem muito a construir, mas eu também acredito muito na nossa capacidade e na nossa força. E que a nossa história, o pouco que a gente evoluiu... Pensa, Anderson, o Brasil só teve a primeira lei de educação federal em 1961. Antes disso, a gente não tinha... Porque durante todo o período de colônia, de império, a gente não tinha nenhuma política de educação nesse país. Tinha algumas escolas, como o caso do Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e não tinha nada, era zero. A educação que tinha era feita na resistência dos quilombos, da educação indígena, e também os jesuítas tiveram uma parte ali importante nos anos de 1500 e 1600. Então, é tudo muito recente, e mesmo que recente, o tempo todo, esse pouco que a gente conquistou, é o tempo todo golpeado. Então, eu acho que o que aconteceu em 2016, a tentativa de golpe, 2022, 2023, no dia 8 de janeiro, eles nos mostram a necessidade da gente fazer isso que você falou, que é se apropriar massivamente da participação popular, da educação popular, e também da gente reinterpretar a nossa história, e isso passa por punir, não é nem punir, né? É trazer justiça para as pessoas que comandaram essas organizações criminosas. Perfeito. Eu adoro... esse é o meu programa que eu gosto, que eu só trago o que eu gosto. Eu sempre falo isso. Mas mais importante são pessoas como você, deputada, que eu acho que você falou coisas importantíssimas. A gente sabe que existe uma estrutura para ser do jeito como ela é. Né? Não é que deu errado, como diz Darcy Ribeiro, é o projeto. O projeto é esse.
É o projeto que eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Eu vejo TV aberta quando eu estou na casa dos meus pais. E aí, um dia, acordei cedo e eu estava vendo lá o jornal da Globo de manhãzinha. Daí depois veio o programa da Ana Maria Braga e depois veio o Jornal da Tarde. Nesse dia, o assunto predominante foi a enchente em São Paulo, porque encheu até o 25 de março. Foi assustador aquilo, né? A cidade está... Resumindo, a cidade de São Paulo, nesse ponto, não é culpa da matéria nesse ponto, porque precisa denunciar mesmo, porque a cidade está destruída. Até falo que se o pessoal sair na rua, não sabe o nome do prefeito. A cidade parece Walking Dead à noite. É triste, é lamentável. Mas a questão aqui é, deputada, que eu percebi que aconteceram muitas coisas, inclusive atos, né? Aconteceram atos políticos na cidade de São Paulo, e só se falou de enchente, em especial também se falou no programa da Maria que caiu uma árvore na casa dela e ela ficou contando a história triste dela. Então, eu te falo uma coisa. A professora Luciene, que trabalha numa jornada extensiva, as domésticas, o cara do Uber, que ele só viu picotado da manhã até a tarde, de manhã quando sai, e à tarde, quando ele vai almoçar no barzinho ali, matéria. Aí ele viu o que no dia dele? Enchente. Qual é o assunto que ele vai falar no trabalho ou com os amigos dele? Sobre enchente. Porque a narrativa que foi posta é você hoje só vai falar sobre enchente. Olha que local. Então, a gente sabe que existe esse local da mídia. Quando a gente fala, o que é manipular? Uma vez uma pessoa perguntou, vocês falam tanto de manipulação, o que é manipular? Eu falei assim, é quando eles direcionam, principalmente, o que você vai falar no seu dia a dia no trabalho, na escola, por exemplo. O que se passa, como se passa. Eu já falei isso. Eu faço palestra, deputada, muito em escola, porque eu acho que esse é o nosso lugar, é estar lá conversando com aluno e professor. E uma vez eu falei assim, sua mãe sai de biquíni na rua, ou ela é toda histérica, enfim, os meninos, você está brincando, você acha, não sei o quê, minha mãe é decente, eu falei assim, na Praça Nossa, mesmo sendo morto, toda mulher lá é histérica, anda de biquíni, a mulher vó que está lá, uma velha surda, os homens pretos que apareceu lá, ou era o querido Lafon, que era um gay estereotipado, ou era um outro, que eu nem sei se existe mais, essa figura lá no programa do passarinho, que era um homem negro com uma camiseta no meio da barriga, outros estereótipos, e a TV, e a novela principal dessa emissora é mexicana, e ela usa o slogan, a TV da família brasileira, e eu sempre perguntava, essa é igual a sua família? Aí eles paravam, pensavam, falavam assim, não, mano, não tem nada a ver com a minha família isso não, mano. Então, as narrativas são muito cruéis. Então, se a gente hoje tem dificuldade também, eu faço essa meia-culpa, né? Porque para não parecer que é culpa do povo, é que é levado a isso também, né, deputada? É levado que ele consuma aquilo que é para consumir, é para se preocupar muito mais com o futebol e o reality show do que um general, um almirante, toda essa cúpula do Exército está envolvida num escândalo desse tamanho, né? Exatamente. E isso que você acabou de explicar de uma forma extremamente didática, Anderson, é o que o Paulo Freire, que é tão atacado por essa extrema-direita, ele fala que a educação ela é política, a comunicação ela é política, o programa de televisão ele é político. E o que é ser político nessa situação? É que significa, quando a gente fala que a educação é política, a comunicação é política, que há uma escolha e há uma intencionalidade quando se monta uma grade horária, quando se escolhe o que vai ser debatido nos programas. Existe motivações para que aquilo esteja daquela forma. Por isso que é política, porque tem escolhas. E aí saber pensar, refletir, e esse é o nosso trabalho, que pensa numa educação e quer a participação popular e crítica, é trazer a reflexão, é desmistificar isso, é fazer esse trabalho que você faz, que vai nas escolas e começa a problematizar, que é um outro conceito do Paulo Freire. Então, é isso que vai nos ajudar a pensar como a gente chegou até aqui, individualmente, quanto família, quanto sociedade,
quais são os condicionantes e, a partir do entendimento disso, a gente poder escolher as melhores estratégias para uma outra sociedade, que é óbvio que essa sociedade, do jeito que ela está estruturada, ela vai ser racista, ela vai manter a exclusão da maioria da população. Se tudo der certo, vai continuar acontecendo tudo isso, porque ela está organizada para que isso se mantenha. Então, é muito importante isso que você falou, que você faz e que você explicou de uma forma muito didática, que é a gente refletir sobre todas essas situações que parecem algo cotidiano, banal, e não tem nada de banalidade, né? Por isso que a gente é cultura, porque cultura é isso, é intervenção sempre do ser humano. Só é natural os animais da natureza lá, eles vivendo no sistema deles. A gente, humano, a gente faz cultura, a gente faz intervenção na realidade o tempo todo. Deputado, foi um prazer te receber aqui, mas eu queria que você, na sua despedida, a casa é sua, você vem quando você quiser, não precisa ser chamado. Obrigada, Anderson. Como que você vê, você e o pessoal, eu até recebi aqui agora da assessora da querida deputada Thalíria também, que é um amor de pessoa do pessoal, que vocês estão ingressando com vários processos, está certo mesmo. A gente é julgado por coisas que nós nem fazemos, né? Ainda se discute que comunista come criancinha em 2024, que o MST vai invadir a casa se o Boulos ganhar, ou quando o Lula fosse ganhar. Como que você vê essa questão de ver um partido como o Partido Liberal envolvido no centro das ações da Polícia Federal, e vendo aí que foi dali que saiu pepita de ouro, arma não registrada na mão do seu presidente? Como que é para quem está dentro da política institucional ver um partido envolvido numa tentativa de golpe, como a Polícia Federal acabou mostrando e está mostrando aí para a gente desde ontem, principalmente? Olha, Anderson, é gravíssimo. É gravíssimo porque o partido, ele é um instrumento da democracia. Ele é uma forma da gente realizar, se organizar para poder fazer o jogo democrático dentro do limite constitucional. O que está se desenhando, que esse partido foi instrumentalizado, a gente não sabe até que ponto foi essa instrumentalização do partido, da estrutura do partido, do fundo eleitoral desse partido, para organizar e financiar um golpe de Estado. Então, é gravíssimo. Isso é você usar o partido como uma organização criminosa. Então, essa investigação que alcançou o presidente do PL, que está preso, a princípio, a ordem era só de busca e apreensão. Aí, quando chegou-se lá, viu-se situações de crime em flagrante, 2 crimes em flagrantes, e um é inafiançável, que é essa pepita, que parece que também vem do garimpo. E aí há tecnologia para saber de qual região do nosso país essa pepita foi extraída. A gente tem vários crimes que foram cometidos. Bolsonaro está indiciado em 24 inquéritos de diferentes tipos penais, e a gente não pode esquecer do que está acontecendo no território Yanomami, que tem a ver com a abertura das nossas fronteiras para o crime internacional, que quem cuida de fronteira são os militares, e tem a ver com o garimpo ilegal. Aí, de repente, aparece essa pepita, e não é de repente, porque, como eu estava falando, dentro da nossa sociedade, tudo que a gente faz tem uma intencionalidade. Então, a gente está acompanhando essa situação. Pedimos já dentro do Congresso
tanto a cassação, o Conselho de Ética para o Mourão e para o Ramagem, que também tem o Ramagem no meio disso tudo, da BIM paralela, e agora vamos acompanhar com lupa esse envolvimento de um partido numa tentativa frustrada pela eficiência aí da nossa democracia, mas numa tentativa muito grave de golpe, de corrupção e corrosão das instituições. Então, é muito grave, porque o partido ele serve para potencializar a democracia e não para organizar milícias paralelas, golpes paralelos. E isso não cabe dentro do jogo democrático. Isso não é democracia. Isso que eles fizeram, instrumentalizando esse partido, isso tem um nome, que é fascismo, que é golpe. Por isso que precisa ser duramente investigado e apurado, e todos os envolvidos, não importa quem seja, porque no nosso país a gente sabe, né, que tem algumas pessoas que nunca foram punidas, não importa quem sejam devidamente responsabilizados, presos e punidos. Obrigado, deputada. Um prazerzaço recebê-la. Gosto muito de ouvi-la e de ver seu trabalho. E até a próxima. E como eu disse, quando precisar, a casa é sua. Compartilhe essa live, né? Quem puder ser membro aqui, puder contribuir, ter o Pix da Fórum. É assim que a gente vai construir um Brasil democrático. São com mídias alternativas responsáveis e sérias, né? Essa é a questão. Quero dedicar aqui esse programa a todas essas pessoas que combatem e lutam pela democracia todos os dias. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Anderson. Parabéns pelo seu trabalho. É muito importante para a nossa democracia. Um abraço para todo mundo. O seu trabalho também é muito importante. Obrigado.